O mistério da jornada da alma. Desde os tempos mais antigos, o ser humano se pergunta: o que acontece depois da morte? Será que a vida termina com o último suspiro ou continua em outros planos e formas? Essa inquietação atravessa culturas, religiões e filosofias, revelando que o mistério da alma e sua continuidade é universal. A ideia da reencarnação surge como uma das respostas mais fascinantes. A alma não se extingue, mas retorna, vezes e vezes, para aprender, evoluir e se purificar através da experiência. Em diversas tradições espirituais, encontramos a noção de que cada vida é apenas um capítulo de uma história muito maior. Para o hinduísmo e o budismo, por exemplo, a reencarnação está ligada ao ciclo do samsara, no qual as almas renascem até alcançarem a libertação. Já em escolas esotéricas ocidentais, como o gnosticismo e a teosofia, a reencarnação é entendida como uma ferramenta de aperfeiçoamento, uma escada em direção à unidade com o divino. Mesmo no cristianismo primitivo, antes de certas doutrinas serem estabelecidas, havia correntes que aceitavam a possibilidade de múltiplas existências como parte do plano de Deus. O mais interessante é que, mesmo sem influência direta dessas tradições, muitas pessoas relatam lembranças espontâneas de outras vidas, memórias que parecem ultrapassar a barreira do tempo. Crianças que descrevem com precisão locais onde nunca estiveram, sentimentos profundos de conexão com épocas passadas, ou até fobias inexplicáveis que parecem carregar o eco de experiências antigas. Tudo isso nos convida a refletir. Será que dentro de nós habita uma memória maior do que esta vida atual? O estudo da reencarnação não é apenas uma curiosidade metafísica. Ele traz implicações profundas para o presente. Se acreditarmos que já vivemos antes e viveremos de novo, como isso muda a forma como encaramos nossas escolhas, nossos relacionamentos e até nossas dores? Talvez as dificuldades que enfrentamos agora não sejam castigos, mas lições antigas que retornam para nos ensinar algo essencial. Talvez as conexões instantâneas que sentimos com certas pessoas não sejam coincidência, mas reencontros de almas que já caminharam lado a lado em outras jornadas. Este vídeo é um convite para olhar a vida com outros olhos, como parte de um ciclo maior em que cada nascimento e cada morte são apenas transições de uma mesma essência. Vamos percorrer juntos os caminhos da filosofia, das tradições espirituais e dos relatos de quem afirma ter lembrado de suas vidas passadas. A cada passo, vamos buscar compreender o que a reencarnação pode nos ensinar sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Agora, quero ouvir de você. Já teve algum déjà vu tão forte que parecia mais do que coincidência? Ou já sentiu uma ligação inexplicável com um lugar ou pessoa, como se fosse um reencontro? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode iluminar o caminho de outras pessoas também. A roda da vida. Reencarnação no Oriente. No Oriente, a reencarnação é um dos pilares fundamentais para compreender a existência. Muito além de uma crença, ela é vista como uma lei natural do universo, assim como a gravidade ou o ciclo das estações. A vida não é um evento único, mas um fluxo contínuo em que a alma veste diferentes corpos ao longo do tempo, assim como alguém troca de roupas para continuar sua jornada. No hinduísmo, essa compreensão está ligada ao conceito de samsara, a roda de nascimento, morte e renascimento. Cada ação, pensamento e escolha gera uma consequência, o karma, que molda as experiências futuras. Isso significa que a vida que vivemos, hoje, é fruto não apenas do acaso, mas também de sementes plantadas em existências anteriores. Mas longe de ser um castigo, o karma é visto como uma oportunidade de aprendizado, uma chance de reparar erros, amadurecer e se aproximar da verdade espiritual. O budismo herdou essa visão, mas trouxe uma nuance particular. Buda ensinou que a reencarnação não é apenas uma repetição, mas um desafio, romper o ciclo de ilusões e sofrimentos para alcançar a iluminação. Nessa perspectiva, a vida é como um grande mestre, que insiste em repetir a lição até que a tenhamos realmente compreendido. A prática da meditação, a compaixão e a sabedoria são chaves para transcender o samsara e atingir o nirvana, um estado além da roda de nascimentos e mortes.
Já no jainismo, outra tradição espiritual indiana, a reencarnação é considerada uma lei ainda mais rigorosa. Todas as almas, inclusive de animais e plantas, percorrem esse ciclo. A libertação, chamada moksha, é alcançada através da não violência absoluta e da pureza interior. Isso mostra como no Oriente a ideia de múltiplas vidas não está apenas ligada ao ser humano, mas a toda a teia da existência. Um ponto fascinante é perceber como essas tradições encaram a impermanência. Para elas, apegar-se à ideia de que somos apenas este corpo e esta vida é uma ilusão. Assim como o rio não é feito de uma gota só, mas de um fluxo constante, a alma também é movimento, transformação e continuidade. Quando aceitamos isso, o medo da morte se dissolve, porque entendemos que morrer não é desaparecer, mas apenas atravessar uma porta para outra etapa. E mesmo no Oriente moderno, muitos relatos de regressões e memórias de vidas passadas continuam a reforçar essa visão. Monges tibetanos, por exemplo, buscam identificar reencarnações de mestres espirituais em crianças, acreditando que sua missão continua em novos corpos. Essa produção mostra que, para eles, a alma não apenas sobrevive, mas mantém sua essência de propósito. Agora, eu te convido a refletir. Se tudo aquilo que fazemos hoje molda não apenas o amanhã, mas talvez muitas outras existências, como você gostaria de viver? Essa consciência muda a forma como encaramos nossos atos e até nossos relacionamentos. Escreva nos comentários. O que você faria de diferente se soubesse que vai voltar para colher os frutos de sua própria semeadura? Reencarnação no Ocidente e no cristianismo primitivo. Quando pensamos em reencarnação, geralmente associamos a ideia às tradições orientais. Mas o Ocidente também carregou em sua história ecos dessa mesma visão, embora muitas vezes de forma velada ou até suprimida com o tempo. Na Grécia Antiga, filósofos como Pitágoras e Platão falavam sobre a transmigração da alma. Para eles, a vida não terminava no túmulo, mas se estendia em múltiplos ciclos de aprendizado. Platão, em especial, no diálogo chamado Fédon, descreveu a alma como uma viajante que, após a morte, escolhe um novo corpo de acordo com o que cultivou em sua vida anterior. A busca pelo conhecimento e pela virtude era, portanto, uma maneira de se libertar desse ciclo. No estoicismo e em outras escolas de mistério, como o orfismo, encontramos também a ideia de que o ser humano é imortal e precisa purificar-se até retornar à sua origem divina. Assim, o Ocidente clássico já compreendia a reencarnação como parte da evolução da alma. Mas o ponto mais surpreendente é quando olhamos para os primeiros séculos do cristianismo. Muitos estudiosos apontam que pensadores cristãos primitivos, como Orígenes, século III, admitiam a possibilidade da alma ter várias passagens pela Terra. Ele falava do retorno da alma como um meio pedagógico de Deus para a transformação espiritual. Essa visão, no entanto, foi considerada perigosa pelas autoridades da época, que acabaram silenciando e condenando tais ideias em concílios posteriores. Ainda assim, resquícios dessa crença permaneceram. Nos evangelhos, por exemplo, encontramos perguntas feitas a Jesus sobre se João Batista seria a reencarnação do profeta Elias. Embora a interpretação oficial da Igreja tenha seguido outro caminho, esses textos revelam que a noção de múltiplas vidas fazia parte do imaginário daquele tempo. Séculos mais tarde, com o avanço da Igreja como instituição, a doutrina da reencarnação foi declarada heresia. A crença oficial passou a ser de uma única vida seguida do julgamento final. Contudo, em correntes místicas do cristianismo, como o gnose, os cátaros e até mesmo alguns grupos esotéricos posteriores, a ideia da alma retornando à Terra continuou sendo cultivada. Esse movimento mostra que a reencarnação, mesmo quando proibida, nunca deixou de pulsar no coração humano, porque, em essência, ela responde a uma inquietação universal. Como explicar as desigualdades, os talentos inatos e os destinos tão distintos que cada pessoa carrega? No Ocidente contemporâneo, com o crescimento do espiritismo, da teosofia
e de outras correntes esotéricas, a reencarnação voltou a ser discutida com força. E isso mostra que essa ideia talvez não pertença a uma religião específica, mas à própria busca humana por sentido. Eu te pergunto, você acredita que os ecos dessas tradições antigas ainda ressoam em nós hoje? Escreva nos comentários como você percebe esse diálogo entre as crenças do Oriente e do Ocidente. Evidências modernas e relatos de regressão. No mundo contemporâneo, a reencarnação deixou de ser apenas uma questão filosófica ou religiosa. Muitos pesquisadores começaram a investigar o fenômeno com um olhar científico, reunindo testemunhos e experiências que desafiam a explicação materialista da vida. Um dos nomes mais conhecidos é o do psiquiatra Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, que dedicou décadas a estudar crianças que afirmavam lembrar-se de vidas passadas. Em seus registros, milhares de casos foram documentados com detalhes impressionantes. Lembranças de nomes, lugares, familiares e até marcas de nascença que correspondiam a ferimentos fatais de vidas anteriores. Esses relatos foram tão precisos que, em muitos casos, puderam ser confirmados historicamente. Outro campo que ganhou destaque foi o das terapias de regressão de memória. Médicos e psicólogos, como Brian Weiss, começaram a relatar experiências em que pacientes, durante sessões de hipnose, acessavam cenas de outras vidas. O mais curioso é que essas lembranças, ao serem exploradas, muitas vezes traziam curas profundas para traumas, fobias ou bloqueios emocionais que não tinham explicação no presente. Há ainda fenômenos espontâneos, de pessoas que, em estados alterados de consciência, descrevem lembranças de existências anteriores ou experiências quase morte, em que percebem um ciclo de continuidade da alma. Esses testemunhos, vindos de diferentes culturas e épocas, parecem reforçar a ideia de que a consciência não se limita ao corpo físico. Embora a ciência oficial ainda trate o tema com ceticismo, é inegável que os relatos modernos ampliaram o interesse e a credibilidade da reencarnação no imaginário coletivo. Afinal, como ignorar tantas coincidências que se repetem em culturas que nunca se comunicaram entre si? E é aqui que surge uma reflexão poderosa. Se nossas vidas estão conectadas através do tempo, então cada escolha de hoje molda não apenas o presente, mas também o futuro da alma. E isso nos convida a assumir responsabilidade por nosso crescimento espiritual e pelas sementes que plantamos em cada existência. A reencarnação como caminho de evolução da alma. Se a reencarnação é real, ela não é apenas uma repetição de vidas sem sentido, mas sim um processo pedagógico da alma. Cada vida seria como uma sala de aula onde aprendemos lições específicas que nos conduzem, pouco a pouco, à expansão da consciência e o amadurecimento espiritual. As tradições espirituais falam que, ao longo das encarnações, vamos passando por provas e experiências destinadas a nos ensinar sobre amor, compaixão, justiça, sabedoria e serviço. O sofrimento, nesse contexto, não seria um castigo, mas uma oportunidade de crescimento. As alegrias e conquistas, por sua vez, são frutos de sementes que a alma plantou em jornadas anteriores. A vida, então, não é um acidente cósmico, mas uma trama de experiências interligadas. Assim como um aluno não pode concluir a escola em apenas um ano, a alma também precisa de várias passagens pela Terra para integrar todas as dimensões de sua essência. Em cada encarnação, exploramos aspectos diferentes de nós mesmos, ora como homens, ora como mulheres, em culturas distintas, em realidades sociais diversas. Isso enriquece a experiência e dissolve o orgulho de achar que há apenas uma forma correta de viver ou ser. Essa visão traz um profundo senso de esperança
e responsabilidade. Esperança porque sabemos que, mesmo diante de erros e quedas, sempre haverá novas chances para aprender e se transformar. Responsabilidade porque entendemos que nossas escolhas ecoam além da morte, moldando não só a vida atual, mas também a trajetória futura da alma. Assim, reencarnar não é apenas voltar à Terra, mas aproximar-se gradualmente da essência divina dentro de nós. Cada vida nos oferece a oportunidade de iluminar um pouco mais nossa sombra, de abrir o coração para o próximo e de reconhecer em cada experiência um chamado ao despertar espiritual. E aqui deixo um convite especial. Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre esse mistério. Você sente que já viveu antes? Acredita que sua alma está em um caminho de aprendizado? Vamos juntos transformar este espaço em um círculo de partilha e reflexão? Conclusão: a reencarnação como jornada sem fim. Quando olhamos para a ideia da reencarnação sob tantas lentes espirituais, místicas e filosóficas, percebemos que não se trata apenas de um mistério distante, mas de uma chave para compreender nossa própria existência. Se a vida é uma escola, a morte é apenas a transição de uma sala para outra. Nada se perde, tudo se transforma, e cada passo que damos contribui para a maturidade de nossa alma. A reencarnação nos convida a enxergar a vida com reverência. Nada é banal. Nenhum encontro é por acaso. Nenhuma dor é inútil. Cada experiência guarda em si um aprendizado oculto. E cada pessoa que cruza nosso caminho pode ser um espelho, um mestre ou um reflexo de jornadas passadas. Assim, o fio invisível da vida se entrelaça com a eternidade. Também nos chama à humildade. Se já vivemos tantas vidas, carregamos dentro de nós uma sabedoria ancestral, ainda que esquecida. E, ao mesmo tempo, temos muito ainda a aprender. Ninguém está acima de outro na escada da evolução, porque todos caminhamos, de modos diferentes, rumo à mesma fonte de luz. Mais do que um destino futuro, a reencarnação é um chamado para viver com consciência no presente. Quando escolhemos amar, perdoar, servir e expandir a consciência hoje, estamos plantando sementes que florescerão não só nesta vida, mas em muitas outras. E talvez esse seja um maior mistério. A jornada nunca termina. A alma é eterna. E cada vida é apenas um capítulo da grande narrativa do espírito. A pergunta que fica é: qual história você deseja escrever agora? Se esse tema tocou seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem também busca respostas sobre o mistério da vida e da alma. E claro, me conte nos comentários, o que você sente quando pensa em reencarnação? Vamos expandir esse diálogo juntos.